Olá, paz do Senhor Jesus, sou a irmã Ana Dark. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra maravilhosa de Deus para a sua vida, que você possa guardá-la no seu coração e colocar ela em prática. Amém? Hoje eu vou falar para você aqui um pouco, aqui da história de Elias, um profeta de Deus, a qual, ele passou por muitas dificuldades. Não significa porque você está servindo a Deus, obedecendo a Deus, que você não vai passar por dificuldades, né? Isso não acontece. O Senhor Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu e a palavra também diz que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu vou falar essa palavra aqui maravilhosa, porque Deus, quando Ele fala algo para você, Ele cumpre. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Só que é no tempo dele. Amém? O que acontece aqui, né? Essa história aqui de Elias foi quando ele foi enviado por Deus a, a uma certa viúva, né? Na cidade de Sarepta. E acontece que essa viúva, naquela época, era muito complicado para as viúvas. Algumas, né, tinha ali quem a sustentasse, mas a maioria não tinha. E o caso dessa, ela não tinha quem a sustentasse. E elas eram desprezadas. E acontece que, quando ele chegou na casa dela, ela não tinha mantimento. Vai dizer aqui a história que ela só tinha um pouco de óleo, né, azeite na botija e um pouco de farinha para fazer ali, né, um pão. Em algumas Bíblias fala, né, ali bolo e comer com o seu filho, pronto. Depois disso, esperar a morte. Só que Deus, ele muda qualquer situação. E Deus enviou lá o profeta Elias, e Elias falou com ela, e ela falou para ele isso. Mas Elias falou: faz primeiro para mim. Esse bolo, ele só dava para fazer um, mas Elias falou ali, inspirado por Deus, que ela fizesse primeiro para ele. E depois ela fazia para o filho dela. Só que não tinha mais. E ela sabia disso, só que ela creu. Creu no homem de Deus e ela obedeceu, né? Isso é o que nós temos que fazer, crer e obedecer. O Senhor vai dizer na palavra dele: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a partir do momento que ela acreditou ali no nome de Deus, foi isso que ela fez. Ela creu, ela não tinha mais nada, não tinha quem a sustentasse, mas ela fez ali o que ela tinha e ela deu ali ao nome de Deus. E ele falou para ela, né? Ali, palavras de Deus, ele falou. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 ao 16. Aí ele diz: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e teu filho, como eu acabei de falar. Versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Porque estavam também passando, né, por uma situação de muito... não tinha chuva, estava 3 anos já que não chovia e estava muito difícil, ainda mais, né, para ela. E aí Deus falou isso e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Louvado seja Deus. Se Deus falou algo para você, tome posse, creia que vai acontecer. Amém? Ele falou para ela: dá aqui para mim esse alimento e depois vai e faz para teu filho. E Deus não vai deixar faltar, né? Deus não deixou faltar ali para eles o sustento. Deus não vai deixar faltar para a sua vida aquilo que você está precisando, seja em qual área for. Deus vai operar. Busque ao Senhor, creia, confie nele. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor é verdadeira. Esse Deus, ele é verdadeiro. Nós não vemos, mas ele é real e é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Está escrito assim, e eu creio. Amém? Louvado seja Deus, que Deus continue te abençoando. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima palavra.